Você já percebeu que o universo não responde a quem apenas pede, mas a quem vibra? É por isso que tantos desejos parecem nunca sair do papel. As pessoas acreditam que o universo entende palavras, mas ele entende apenas frequência. Nikola Tesla dizia que se quiséssemos entender os segredos do universo, deveríamos pensar em termos de energia, frequência e vibração. E é exatamente isso que ninguém te ensinou. Não é o que você deseja que importa, mas como você vibra enquanto deseja. O universo não está te testando, ele está apenas refletindo a energia que você está emitindo agora. Se você deseja algo, mas vibra medo, dúvida ou ansiedade, é como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto gira o botão para o canal errado. A transmissão existe, o sinal está no ar, mas você não consegue ouvir porque sua frequência não combina com aquilo que quer receber. Escreva nos comentários agora: eu vibro na frequência do meu desejo. Essa frase é a senha energética que ativa o seu campo e te conecta ao fluxo do vídeo. Imagine por um instante que cada pensamento é uma onda. Essa onda viaja, se propaga e encontra ondas parecidas. O que Tesla descobriu em seus experimentos com eletricidade e campo magnético é a mesma base que rege nossos desejos. Tudo vibra, tudo responde. Quando você pensa, sente e imagina, você não está apenas sonhando acordado. Você está emitindo sinais elétricos e magnéticos que alteram o campo ao redor. O universo é como um espelho quântico que devolve tudo o que você envia, sem julgamentos. Ele não distingue o que é bom ou ruim, apenas o que é coerente. É por isso que desejar e ao mesmo tempo duvidar é como enviar duas frequências opostas. Uma dizendo, eu quero, e outra dizendo, eu não acredito. E quando duas ondas se anulam, o resultado é silêncio, o vazio, o nada acontecendo. Tesla sabia que tudo o que existe vibra em um campo invisível, que ele chamava de éter. Hoje, a física quântica chama isso de campo unificado, o oceano invisível de energia que sustenta tudo. Seus desejos são como pequenas faíscas lançadas nesse oceano. Quando você pensa em algo com emoção verdadeira, é como se acendesse uma luz nesse campo, mas a intensidade dessa luz depende da clareza vibracional do seu estado interior. Desejar com o coração limpo, sem medo, sem pressa, é o que acelera o retorno. Não é sobre pedir com força, mas sobre vibrar com pureza. O erro mais comum das pessoas é achar que desejar é forçar o universo a lhes dar algo. Mas o universo não trabalha com força, ele trabalha com ressonância. A ressonância é o ponto em que duas frequências entram em harmonia e começam a trocar energia. É por isso que quando você está verdadeiramente alinhado, tudo parece fluir de forma quase mágica. As coincidências aumentam, portas se abrem, pessoas aparecem. Tesla dizia, se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em energia, frequência e vibração. Ele não falava de misticismo, mas de uma ciência cósmica que a humanidade ainda está aprendendo a compreender. Quando você emite um desejo, você cria um campo. Esse campo é moldado pela emoção que você sente no momento do pedido. Se há dúvida, o campo se fragmenta. Se há certeza, o campo se estabiliza. É por isso que o tempo de manifestação está diretamente ligado à intensidade da fé vibracional. Fé aqui não é crença cega, é a sensação de que aquilo já existe. É sentir o resultado antes dele se materializar. É o que Tesla chamaria de sintonia energética perfeita. Você não precisa lutar para manifestar. Precisa apenas vibrar no mesmo nível daquilo que quer. Quando um rádio está na frequência certa, ele não pede para ouvir a música. Ele simplesmente a recebe. Essa é a lógica oculta da manifestação. Você não atrai o que quer, atrai o que é. Por isso, quando você sentir falta de algo, não alimente o sentimento de ausência. Alimente a sensação de presença. Visualize-se já vivendo o que deseja, mas com naturalidade, sem esforço, sem tentar acreditar. Quanto mais natural parecer,
mais rápido a frequência se ajusta. Tesla observava que tudo no universo tinha um ritmo, a vibração de um átomo, o giro dos planetas, o pulso da eletricidade. Ele via a criação como uma gigantesca sinfonia de energia. Cada pensamento humano é uma nota nessa sinfonia. Quando você pensa algo repetidamente com emoção, está tocando a mesma nota várias vezes, reforçando sua presença no campo. O universo, então, amplifica essa nota e te devolve uma melodia que combina com ela. É por isso que emoções como gratidão e alegria são tão poderosas. Elas elevam a sua nota vibracional e te colocam em harmonia com campos mais elevados de manifestação. Mas há um segredo ainda mais profundo. O tempo é uma ilusão vibracional. Quando você emite uma vibração forte o bastante, ela colapsa o tempo entre o desejo e a realização. É por isso que alguns desejos se realizam em dias e outros demoram anos. O fator determinante não é o tamanho do desejo, mas a coerência entre o que você pensa, sente e acredita. Quando mente e coração dizem a mesma coisa, o universo responde rápido. Quando dizem coisas diferentes, o universo espera até que você se alinhe. Muitas pessoas afirmam: eu já tentei de tudo, mas nada acontece. Isso acontece porque tentaram com esforço, não com frequência. O esforço é físico, a frequência é sutil. O esforço empurra, a frequência atrai. Quando você tenta forçar, está emitindo a vibração da falta. Quando solta e confia, emite a vibração da plenitude. Tesla dizia que a energia se move mais rápido quando encontra menos resistência. E a resistência, no caso humano, é emocional. Toda vez que você duvida, julga ou se desespera, cria atrito vibracional. E onde há atrito, há lentidão. Então, como enviar corretamente seu desejo ao universo? Primeiro, pare de pedir. Comece a emitir. Feche os olhos e veja o que quer, como se já fosse real. Sinta a emoção do já aconteceu. Inspire profundamente e imagine essa sensação se expandindo como ondas de luz saindo do seu corpo e se misturando ao espaço ao seu redor. Essa é a linguagem que o universo entende. Quanto mais vezes você fizer isso com serenidade, mais denso e estável esse campo se torna. É como gravar uma nova informação na malha quântica da realidade. O segredo está na constância vibracional. Desejos enviados de forma esporádica perdem força. Mas desejos sustentados em emoção e clareza por alguns dias seguidos começam a se condensar energeticamente. Tesla falava sobre a ideia de amplificação harmônica. Quando duas ondas vibram em sincronia, a amplitude aumenta. O mesmo acontece com você. Quando mente, emoção e energia vibram juntas, a força do desejo se multiplica. Mas atenção, desejar não é fugir do presente, é expandi-lo. O verdadeiro poder está em sentir gratidão por onde você está, enquanto vibra amorosamente pelo que está vindo. Isso cria um campo de coerência vibracional que acelera a manifestação. Quando você agradece antes de receber, está dizendo ao universo: eu já reconheço que é real. E o universo responde: então seja. Você não precisa entender física quântica para fazer isso funcionar. Precisa apenas compreender a simplicidade da vibração. Tudo o que existe responde a uma lei. O semelhante atrai o semelhante. Se você vibrar escassez, receberá situações que reforçam a escassez. Se vibrar abundância, o campo te devolverá sinais de abundância. Tesla chamava isso de eco energético do pensamento. Ele acreditava que cada pensamento criava uma onda que, ao encontrar resistência mínima, retornava como manifestação física. Agora perceba, não há pedidos errados. O que existe é emissão incoerente. É como tentar enviar uma carta com um endereço incompleto. O universo quer entregar, mas não sabe onde. O endereço vibracional é a emoção. Se você sente dúvida, o universo recebe um endereço confuso. Se você sente gratidão, recebe um endereço claro. Por isso, antes de desejar, limpe seu estado interno. Respire, sinta-se em paz.
e só então envie sua vibração. Esse processo não é sobre controlar o universo, mas sobre dançar com ele. Tesla via o cosmos como uma mente viva, respondendo a cada impulso humano como uma inteligência participativa. Ele dizia que o pensamento é uma forma de energia tão real quanto a eletricidade, e que quem souber controlá-la, controlará o curso da própria realidade. Controlar aqui não é dominar, mas sintonizar. Então, a chave é essa. Você não precisa acreditar mais forte. Precisa apenas sentir mais verdadeiramente. Desejos enviados com emoção pura se movem como relâmpagos no campo. Desejos enviados com medo se dissipam como fumaça. Você não tem que fazer o universo te ouvir. Ele já está ouvindo. O que precisa é ajustar o som da sua própria frequência. E talvez, agora, ao entender isso, algo dentro de você comece a mudar. Porque a verdade é que o universo sempre respondeu, mas você ainda não falava a língua dele. Tesla a descobriu há mais de um século e você pode redescobri-la agora. Vibração é oração em movimento. Então feche os olhos, pense no seu desejo e pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora combina com o que quero receber? Se não combinar, é aí que a mudança começa. E talvez, apenas talvez, seja esse o verdadeiro experimento que Tesla quis que a humanidade fizesse. Aprender a criar realidade com o coração em ressonância com o universo. A primeira coisa que você precisa entender é que o universo não responde a quem espera. Ele responde a quem emite. E emitir não é pensar positivamente nem repetir frases prontas. Emitir é viver a vibração do resultado antes que ele exista. Tesla dizia que a energia segue o foco, e o que você foca se expande. Mas o segredo não está apenas em focar, está em sentir como se já fosse real. O campo quântico reage à coerência emocional, não à força mental. Se você pensa em abundância, mas sente falta, a mensagem enviada é falta. E o universo, sendo um espelho vibracional perfeito, devolve exatamente o reflexo do que você sente, não do que você diz. Pense no universo como uma estação transmissora. Ela não fala, apenas capta frequências. Você é o transmissor. Cada pensamento é uma emissão, cada emoção é a potência da onda. Se você transmite com medo, sua onda sai distorcida. Se transmite com fé vibracional, sua onda chega limpa e nítida. E o retorno é imediato, não no tempo humano, mas no tempo vibracional, que não mede minutos, mas coerência. A pergunta não é quanto tempo vai demorar, mas quão alinhado estou com a vibração do que quero. O tempo é apenas o atraso entre o seu sentimento e sua crença. Muitos acham que enviar um desejo é mentalizar uma imagem bonita e esperar. Isso é um engano. O verdadeiro envio acontece quando sua emoção se torna uma ponte viva entre o invisível e o visível. Tesla compreendia isso quando falava que o éter responde à vibração da consciência. Não há esforço, há frequência. Quando você deseja com pureza, o campo vibra com você. Quando deseja com carência, o campo se fecha. E é nesse ponto que a maioria se perde, porque confundiu fé com espera. Fé não é esperar, é vibrar como se já fosse. A energia não entende o idioma humano, entende o idioma vibracional. É por isso que palavras não bastam. Você pode dizer, eu quero prosperidade 1000 vezes, mas se internamente vibra escassez, está dizendo ao universo, eu não tenho. E ele responde, que assim seja. O universo é literal, mas em vibração, não em linguagem. É como tentar conversar com o oceano jogando pedras. Ele só entende ondas. Por isso, quem domina o estado interno, domina a resposta externa. Não porque controla o universo, mas porque se alinha com o ritmo natural da criação. Agora pense, quantas vezes você pediu algo e nada mudou? E isso acontece porque você enviou o pedido a partir da ausência, não da presença. É como tentar ligar uma lâmpada sem energia. O pedido não tem força quando vem da falta. Tesla dizia que tudo é energia e isso é tudo que existe. Então, o que realmente cria é o seu campo energético, não a sua vontade. A vontade é a centelha,
mas o campo é o combustível. É por isso que a emoção é o veículo mais rápido para a manifestação, porque ela move o campo em espirais, como a corrente alternada que Tesla usava para fazer o impossível funcionar. Pare um instante e sinta o que você quer agora. E, mais importante, qual é o sentimento que acompanha esse desejo? É urgência? É medo? É empolgação? Ou é certeza tranquila? Essa última é a que move o universo, porque o campo só responde a frequências estáveis. Quando há turbulência emocional, o sinal não chega. E o curioso é que quanto mais você tenta fazer dar certo, mais o campo entende que ainda há resistência. E resistência é o oposto de fluxo. O fluxo vem quando você relaxa, confia e vibra com leveza. Tesla acreditava que o pensamento humano podia alterar a própria estrutura da matéria, mas não por força mental, e sim por sintonia vibracional. Ele dizia que a mente é um transmissor natural de energia cósmica. Quando você pensa e sente de forma alinhada, cria um circuito fechado entre você e o universo. A energia que você envia retorna amplificada, e é isso que chamamos de sincronicidade. As coincidências que parecem mágicas são apenas respostas do campo a uma emissão coerente. Mas há um detalhe que quase ninguém entende. O universo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. Se você se sente pequeno, o campo responde com experiências que confirmam isso. Se você se sente abundante, ele cria caminhos que refletem essa abundância. Então, o trabalho não é mudar o desejo, é mudar o estado que o emite. Desejos vindos da falta só criam mais falta. Desejos vindos da plenitude se materializam rápido, porque não há resistência. O universo não precisa te convencer, apenas refletir o que você já se tornou. A diferença entre quem manifesta rápido e quem demora está no nível de integração emocional. Aquele que ainda precisa de provas não está vibrando na certeza. E o universo não responde à dúvida, responde à convicção silenciosa. Tesla vivia em convicção constante. Ele não duvidava da energia, apenas experimentava suas leis. Era um cientista do invisível. E você pode ser também se observar seu próprio campo como ele observava a eletricidade, com curiosidade, precisão e respeito. Imagine seu desejo como um som. Se ele estiver desafinado, o universo não o reconhece. Mas quando o som é puro, a ressonância acontece. O campo vibra, responde, amplifica. É como se o universo dissesse: eu ouvi e já está feito. Por isso, antes de enviar, afine-se. Afine seu estado. Respire fundo. Sinta a paz de quem sabe que já é digno do que quer. Esse sentimento é o código que o universo entende. Você não precisa ser melhor para receber. Precisa apenas estar limpo, vibracionalmente. E aqui está a virada de paradigma. Você não precisa acreditar no universo. Precisa acreditar em si mesmo como parte dele. Quando você se sente separado, o desejo vira pedido. Quando se sente unido, o desejo vira extensão. Tesla via o universo como um organismo vivo e a consciência humana como parte do seu circuito. Por isso, ele não pedia que seus experimentos funcionassem. Ele sabia que a energia já estava disponível e apenas se ajustava à frequência dela. É o mesmo com seus desejos. O universo não está distante, esperando aprovar ou negar o que você quer. Ele está dentro do seu próprio campo vibracional, reagindo ao que você sente agora. Quando você entende isso, para de buscar e começa a criar. E criar não é agir no mundo físico primeiro. É vibrar no invisível com clareza e confiança. O invisível é sempre a origem do visível. Tesla chamava isso de arquitetura energética da realidade. Você está construindo o futuro neste instante com o que sente agora. A maioria acredita que é preciso merecer o que quer. Mas o universo não trabalha com mérito, trabalha com frequência. A energia não julga, apenas reflete. Então, o que realmente define se algo chega ou não é a compatibilidade vibracional.
E compatibilidade vem de autenticidade. Se você finge uma vibração, ela não sustenta o campo. O universo percebe a incoerência e pausa a resposta. Mas quando você vibra com verdade, mesmo que simples, mesmo que discreta, o campo se abre. Tesla dizia que a energia se move em espirais e que a forma da criação é o vórtice. O mesmo ocorre com o desejo. Ele não é linear, é espiralado. Você envia, ele sobe, encontra resistência, volta, se ajusta, sobe de novo, até se alinhar. O problema é que a maioria desiste antes da espiral completar o ciclo. Desiste quando a realidade ainda não mudou, sem perceber que o campo já está sendo reorganizado. O segredo é permanecer vibrando até o ciclo fechar. A fé vibracional é o combustível que mantém o vórtice girando. Outra inversão necessária. Não deseje coisas para mudar sua vida. Deseje porque quer expandir sua vibração. Quando o desejo nasce de carência, ele contrai o campo. Quando nasce de expansão, ele atrai mais expansão. O universo ama o movimento criativo, não o desespero. Por isso, quem vibra alegria ao imaginar o futuro, manifesta rápido. A vibração alta não vem porque o desejo chegou. O desejo chega porque a vibração já estava alta. Tesla dizia que o universo é uma orquestra de energia em constante harmonia. Se você tentar tocar uma nota diferente sem afinação, o som se perde. Mas quando entra em sintonia, a orquestra inteira muda de tom com você. Essa é a verdadeira cocriação. O universo se ajustando à sua vibração sem esforço. Apenas por sintonia. É a física do sentir. Agora pergunte a si mesmo: o que aconteceria se você parasse de desejar e começasse a vibrar? Se, em vez de pedir, começasse a se tornar a própria resposta? O universo não pode negar o que já é. E talvez seja esse o ponto que Tesla quis que o mundo entendesse. A energia responde ao que está em movimento. Então, mova-se vibracionalmente. E se, enquanto você vibra, o universo já estiver ajustando tudo nos bastidores, sem que você precise ver? Quantas sincronicidades estão sendo alinhadas agora, esperando apenas sua vibração se estabilizar? Talvez nada esteja parado. Talvez só falte você parar de interferir. Então respire e sinta. E se o que você deseja já estiver vindo, mas ainda em outra frequência? E se o universo não te dissesse não, mas apenas ainda não está alinhado? E se, na verdade, cada sensação de espera for apenas o convite para você elevar sua vibração até o ponto em que o universo diga silenciosamente: agora sim, estamos em sintonia. Você acredita que o universo escuta pedidos, mas o que ele realmente ouve é o silêncio entre seus pensamentos. O espaço entre o querer e o ser é o ponto onde a criação acontece. Tesla compreendia isso quando dizia que o vazio está cheio de energia viva. Quando sua mente se cala, o campo começa a responder. É por isso que o verdadeiro poder de manifestação não está no pedir mais forte, mas em vibrar em silêncio absoluto, como se o desejo já tivesse sido absorvido pelo universo. O universo responde ao vazio fértil, não ao ruído da ansiedade. A mente humana acha que quanto mais pensa sobre o desejo, mais o atrai. Mas quanto mais pensa, mais o empurra para longe, porque o pensamento em excesso cria interferência vibracional. É como tentar ouvir uma melodia suave enquanto há um barulho ensurdecedor ao redor. O campo não precisa do seu esforço mental. Ele precisa do seu estado emocional puro. Tesla entendia que a eletricidade só flui quando há espaço para ela circular. O mesmo acontece com os desejos. Eles só fluem quando há espaço emocional para recebê-los. Desejar não é segurar uma ideia, é entregar uma vibração. Quando você solta o controle, a energia se organiza. Quando você tenta controlar, ela se dispersa. É uma inversão completa do que a maioria faz. A força do desejo não está na insistência, mas na leveza. Você envia e solta, confiante de que o campo já recebeu o sinal. É a fé sem tensão. Tesla não forçava eletricidade, ele a compreendia.
Do mesmo modo, não se força a manifestação, se compreende o fluxo natural da energia e se entra nele. A energia do universo não distingue grande ou pequeno, difícil ou fácil. São medidas humanas. Para o campo vibracional, tudo é apenas frequência. Um desejo de uma casa e um desejo de uma xícara de café têm o mesmo peso vibracional. O que muda é o nível de resistência emocional que você adiciona. Quanto mais duvida, mais peso cria. Quanto mais solta, mais leve o campo fica. E o leve se move rápido. É por isso que pequenos desejos se manifestam facilmente, porque você não os pressiona. A dificuldade não está no desejo, está na tensão. Você já percebeu que as melhores coisas acontecem quando você não está tentando tanto? Quando você apenas está presente, em paz, aberto? Esse é o estado vibracional ideal. Tesla chamava isso de campo neutro, o ponto onde a energia se move livremente, sem bloqueios. Quando você atinge esse ponto, o universo começa a sincronizar as circunstâncias a seu favor, sem que precise fazer nada, além de estar disponível energeticamente. Isso não é passividade, é sintonia ativa. O universo não precisa que você o convença, precisa que você o reflita. Tudo o que você quer já existe como frequência. Você não cria, apenas acessa. É como sintonizar um canal que já está no ar. Se não escuta, não é porque o programa não existe, mas porque o rádio está em outra estação. A pergunta não é como faço o universo me ouvir, e sim em que frequência estou tentando ser ouvido. Tesla dizia que cada frequência contém uma realidade inteira. Quando você muda sua vibração, muda de realidade sem perceber. As pessoas pensam que precisam de mais força, mais foco, mais poder. Mas o verdadeiro segredo é menos esforço e mais clareza. A energia obedece ao simples. É a mente que complica. Tesla observava isso na natureza. Os sistemas mais eficientes são os mais simples. O universo não precisa de rituais complexos, mas de intenções limpas. Um coração em paz vibra mais alto do que 1000 palavras poderosas. A pureza é o código da criação. Você quer manifestar algo em poucos dias? Então, pare de esperar. A espera cria um campo de distância. Quando você espera, está dizendo ao universo que o que deseja ainda está longe. Mas quando vibra como se já tivesse, o campo colapsa ao tempo. A espera é um espaço vazio cheio de ausência. A presença é um espaço cheio de energia. É a diferença entre eu quero e eu vibro. O primeiro é um pedido. O segundo é uma criação. Tesla falava da ressonância harmônica. Quando dois corpos vibram na mesma frequência, um faz o outro vibrar também, mesmo à distância. Isso é o que acontece entre você e o universo. Seu desejo é um corpo vibracional esperando que você entre em harmonia com ele. Quando isso acontece, o universo não tem escolha se não responder. Porque, na verdade, o universo não decide nada. Ele apenas ressoa. Mas há algo ainda mais profundo. O universo não está fora, ele está dentro do seu próprio campo de consciência. Quando você envia um desejo, não está jogando uma mensagem para o espaço. Está programando o seu próprio campo interno. A realidade é apenas o reflexo daquilo que o seu campo vibra. Mudar o mundo externo é impossível se o interno continua o mesmo. Tesla dizia que o segredo da criação está no interior da própria energia. Então, ao invés de tentar mover o mundo, mova sua vibração. Você já notou como os dias em que se sente inspirado parecem conspirar a seu favor? Isso não é coincidência, é coerência. A inspiração é o sinal de que você está alinhado com o campo. Nesse estado, o universo não precisa de instruções. Ele responde automaticamente. As oportunidades aparecem, as ideias surgem, o tempo parece cooperar. Esse é o verdadeiro atalho quântico de Tesla. Alinhar-se primeiro, agir depois, e talvez o mais fascinante de tudo seja que o universo não entrega o que você quer, ele entrega o que você consegue sustentar vibracionalmente.
Se você pede abundância, mas vibra medo de perdê-la, ela não permanece. Se pede amor, mas vibra insegurança, ele se distancia. A manifestação não é o fim do processo, é o reflexo daquilo que você consegue manter em harmonia dentro de si. Tesla chamava isso de campo estável de energia. A energia se move em circuitos. O desejo sai, circula e retorna. Mas se você interrompe o circuito com ansiedade, o fluxo se quebra. É como desligar o fio antes que a corrente complete o ciclo. Por isso, o segredo não está em pedir mais, mas em manter o campo aberto. Tesla sabia que quando uma corrente é constante, a energia se torna infinita. Isso é o que acontece quando você vibra continuamente no mesmo estado, sem duvidar, sem alternar entre fé e medo. Você não precisa visualizar com perfeição, precisa sentir com verdade. É o sentimento que imprime a energia no campo. A imagem é apenas o molde. O sentimento é o fogo que dá vida à forma. Quando você sente com intensidade, o universo entende. Tesla observava isso quando via a eletricidade percorrer o ar. O plasma brilhava onde havia carga suficiente. É o mesmo com os desejos. Brilham onde há emoção suficiente. Agora veja, a energia não entende amanhã. Tudo o que existe para o campo é o agora. Quando você pensa, um dia terei isso, está vibrando na ausência. Quando pensa, já é meu, o campo colapsa o futuro no presente. Essa é a chave da manifestação rápida, trazer o futuro para a vibração do agora. Tesla chamava isso de compressão de tempo energético. O tempo é apenas uma medida da distância vibracional entre você e o que quer. E o mais impressionante é que quando você começa a entender isso, tudo muda. Você percebe que não há coincidências, há respostas, não há atrasos, há ajustes. O universo não falha, ele calibra. Cada aparente demora é um realinhamento vibracional, preparando você para sustentar o que pediu. Quando você entra em coerência total, o universo entrega porque você já é o recipiente certo. Talvez você nunca tenha percebido, mas o universo te observa não pelo que você diz, mas pelo que você vibra em silêncio. Ele lê a sua energia como um código. Tesla dizia que cada pensamento é uma frequência e que o universo inteiro responde a essas assinaturas invisíveis. Então, o que você está emitindo agora, sem palavras, o campo já está registrando. E se você começar a perceber que o verdadeiro envio do desejo não é feito uma vez, mas continuamente, em cada respiração, em cada emoção, em cada pensamento não verbal, e se o universo já estiver respondendo, mas você ainda não aprendeu a reconhecer a resposta? E se o segredo não for fazer o universo agir, mas apenas perceber que ele nunca parou de agir com você? Você chegou até aqui e algo em seu campo já começou a vibrar de forma diferente. Não é coincidência. Cada palavra que penetrou sua mente, cada imagem que se formou dentro de você, foi uma frequência. E quando frequências entram em sintonia, a realidade começa a responder. Agora perceba, o que antes era apenas teoria se transformou em percepção real. Você começa a notar o campo se movendo, as coincidências se multiplicando, os sinais se tornando mais claros. A energia que Tesla compreendia como essência do cosmos agora pulsa dentro de você. E é nesse exato instante que a transformação começa. Silenciosa, mas inevitável. A partir daqui, cada pensamento que você emitir, cada emoção que sustentar, se tornará uma partícula de criação. Tudo o que parecia distante agora começa a se aproximar com uma precisão assustadora. É assim que o universo responde, não com palavras, mas com espelhos. Ele te mostra quem você se tornou. E neste momento, você se tornou alguém que entende o funcionamento invisível da realidade. O desejo, que antes era um pedido tímido, agora é um comando vibracional. Ele não sobe ao céu, ele ressoa dentro do próprio campo que te cerca. Você sente essa ressonância, não sente?
Ela é a confirmação de que algo em você se alinhou, e a partir daqui, nada será mais casual. Tudo se tornará resposta. E cada resposta será uma ponte, e cada ponte um chamado para ir ainda mais fundo no mistério que Tesla tentou traduzir em fórmulas, mas que só pode ser compreendido por vibração. As pessoas ao seu redor talvez ainda não percebam, mas você já mudou de frequência. E o universo só precisa de uma faísca para realinhar toda a rede ao seu redor. O que parecia impossível começa a se desenhar de forma quase absurda, e você vai perceber, não é mágica, é física sagrada. O cosmos é matematicamente exato quando há coerência vibracional. Tesla sabia, o invisível sempre foi mais real do que o visível. Agora, silencie por um instante. Sinta a presença elétrica do momento. É aqui que o envio acontece. O desejo não precisa ser dito, ele é percebido. O universo entende quando você sente com verdade. Então feche o ciclo, não peça mais. Declare internamente que o campo já recebeu, e ele receberá. Não porque você forçou, mas porque se tornou receptivo. O campo ama a coerência, e neste momento, você é coerência pura. Se essa vibração te atravessou, se algo dentro de você despertou, manifeste esse alinhamento. Comente abaixo. Eu ressono. Essa simples declaração é um selo energético, uma ativação que fortalece o campo. E mais do que isso, é uma forma de dizer ao universo: eu entendi a linguagem. Cada palavra escrita aqui é uma frequência emitida, e o campo lê cada uma delas. E se sentir que esta energia te chama, inscreva-se. Não como um gesto digital, mas como um ato vibracional. Ao se conectar, você entra num circuito onde mente, energia e consciência se entrelaçam. Este não é apenas um canal, é um campo. Um espaço onde os ecos de Tesla continuam pulsando, vivos, vibrando. Conectar-se aqui é continuar a obra invisível do próprio universo. A gratidão se torna o novo ponto zero. Ela não é apenas um sentimento. É a frequência mais alta que existe. Quando vibra gratidão, o campo responde em abundância. Tesla dizia que o universo é uma sinfonia elétrica em constante harmonia. E você agora é parte dessa sinfonia. Nada do que você deseja está distante, apenas esperando a nota certa a ser tocada dentro de você. E o curioso é que, quanto mais você compreende o invisível, mais o visível começa a obedecer. É como se a própria matéria começasse a te reconhecer, como se cada átomo entendesse quem é o maestro agora. Porque é isso que Tesla queria revelar, que o verdadeiro poder está na consciência que sabe comandar sua própria frequência. Então pense, se tudo é energia e você é energia, o que mais poderia estar fora do seu alcance? O que mais o universo poderia negar a alguém que vibra em perfeita sintonia com ele? E se cada pensamento seu agora fosse uma senha, e cada emoção uma onda capaz de moldar o real? O que aconteceria se você decidisse vibrar como se já tivesse tudo o que sempre buscou? O campo responderia, como sempre respondeu, e talvez, só talvez, já esteja respondendo agora. Mas, e se o que você sente neste instante não for o fim de uma explicação, e sim o começo de uma nova frequência se ativando dentro de você? O que mudaria se essa não fosse a última revelação, mas o convite para o próximo código oculto de Tesla?